Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, que inclusive eu não terminei de ler ainda, tá? Este livro aqui, O Fim do Materialismo, do Charles T. Tart, PhD, tá? Como as evidências científicas dos fenômenos paranormais estão unindo ciência e espiritualidade, tá? Livro muito bom. Mas já aviso para vocês, é um livro que fala de ciência, tá? Ele compara, ele traz elementos espirituais, que ele não trata como só espirituais, trata como científicos e humanos, tá? E fala muito de experimentação do que é ciência, o que é cientificismo, porque os cientistas são descrentes com coisas espirituais, com certos conceitos, ou para pesquisar essa área, né? Ele fala do preconceito que existe, tá? Então, eu trouxe um pedacinho aqui que ele fala sobre EFC, que é experiência fora do corpo. E até eu vou ler, mas vou pular algumas partes porque é bastante extenso, mas para demonstrar para vocês algum tipo de experiência fora do corpo comprovada, tá? Então ele fala aqui, começando o seguinte aqui, no meu aqui na página 224, as experiências fora do corpo da senhora Z, segundo estudo, tá? Porque ele tem vários estudos aqui. E ele aborda várias áreas, a telecinese, a telepatia, né? Ou telecinese ou psicocinese, né? Como muitos falam. Ele diz o seguinte: meu estudo seguinte de EFC aconteceu quando houve uma confluência fortuita de circunstâncias. Sinto-me tentado a dizer que aconteceu por coincidência, mas tendo em vista algumas sincronicidades ocorridas anos depois, Tart, 1981, às vezes penso que o que aconteceu foi coincidência e não coincidência. E ele diz: durante uma conversa com uma jovem babá de meus filhos, ela me disse, desde a primeira infância, uma parte recorrente do seu sono consistia em sentir que estava mentalmente acordada, mas flutuava perto do teto, de onde via seu corpo físico na cama ainda adormecido. Para ela, essa experiência era totalmente diferente de um sonho e geralmente durava poucos segundos. Quando ainda criança, sem ter muitas informações, ela achava que isso era uma parte normal do sono. Você vai dormir, sonha um pouco, flutua perto do teto, por algum tempo, sonha um pouco, acorda, veste-se, toma café da manhã e vai para a escola. Depois de contar isso para os seus amigos durante a adolescência, ela descobriu que não era normal. E que, se não quisesse ser vista como esquisita, deveria manter o assunto em segredo total. Como a maioria das pessoas de sua idade, ela nunca tinha lido nada sobre EFC. Isso aconteceu bem antes da publicação de Life After Life, que era Vida Depois da Vida, 1975, de Raymond Moody, que foi um dos livros mais vendidos em sua época e popularizou o conhecimento sobre as experiências de sair do corpo. Por esse motivo, ela não sabia o que fazer com aquelas suas experiências de flutuação. Fiquei muito interessado, pois ela me disse que isso ainda acontecia às vezes. Então veja que ele falou um ponto muito importante aqui, que muitas pessoas, quando têm certas experiências psíquicas, elas acabam deixando de contar para outras pessoas, acabam escondendo, porque elas começam às vezes a perceber que não é todo mundo que tem, que algumas pessoas têm preconceito, então acabam escondendo ou até achando que aquilo é um distúrbio. Ele continua dizendo: expliquei-lhe que havia duas teorias sobre EFC. A primeira dizia que essas experiências eram basicamente aquilo que pareciam ser, isto é, a mente abandonava temporariamente o corpo físico e percebia coisas a partir dessa perspectiva externa. Segundo afirmava que as EFCs não passavam... A segunda afirmava que as EFCs, experiências fora do corpo, não passavam de um tipo de alucinação. Como poderia ela distinguir uma coisa de outra? Sugeri que ela escrevesse os números, olha só a experiência, de 1 a 10 em pedacinhos de papel e colocasse-os dentro de uma caixa ao lado da cama, escolhesse um deles ao acaso, virasse-o sem olhar para o número e antes de ir dormir, então, se estivesse uma EFC durante a noite, que olhasse de lá de cima, do teto, memorizasse o número e ao acordar de manhã verificasse a exatidão da memória.
Então vejam que ela realmente, a senhorita Z, fez essas experiências, né? Ela realizou essas experiências e o Charles Tart chamou ela para continuar isso em laboratório. Tá? A senhorita Z, como chamei no primeiro relato que fiz, algum tempo depois de 68, havia interrompido os estudos porque precisava trabalhar e iria se mudar daquela região dentro de algumas semanas. Tá? Bem, resumindo um pouco, gente, ela fez as experiências, tá? Descobriu que conseguia enxergar esses números, que conseguiu diversas vezes e aí resolveu fazer em laboratório. Seguindo adiante na leitura do Charles Tart. Durante essas 4 noites, isso já em laboratório, porque aí Charles Tart se interessou por ela. Durante essas 4 noites eu registrei suas ondas cerebrais por meio de eletroencefalograma, EEG, de maneira comumente usada nas pesquisas dos sonhos, o que permitia distinguir entre os estados de vigília e o de sonolência, e os 4 estágios do sonho. Registrei os movimentos dos olhos associados à fase REM, que é aquele Rapid Eye Movement, né, um movimento rápido do olho, que acompanha os sonhos do primeiro estágio, e supostamente representa uma varredura das imagens que se apresentam à mente durante esse processo. Para isso, usei um minúsculo medidor de tensão fixado na pálpebra dessa jovem. Também medi a resistência elétrica de sua pele, que indicava a atividade do sistema nervoso autônomo, usando eletrodos presos à palma da mão direita do antebraço. Em 2 das 4 noites, consegui medir o batimento cardíaco e a pressão arterial relativa com um pequeno dispositivo chamado pletismógrafo óptico. Então ele vai descrevendo aqui, gente, essa experiência. Eu vou dar uma puladinha aqui. A cada noite, depois da jovem já ter se deitado, de os registros fisiológicos estarem funcionando a contento e ela estar pronta para adormecer, eu ia até meu escritório, abria uma tabela de números aleatórios, ele não escrevia da cabeça dele, ao acaso, como meio para entrar aleatoriamente na página. Lançava uma moeda sobre a mesa e copiava os 5 primeiros números imediatamente acima do lugar em que a moeda havia caído. Então ele sorteava mesmo. Né? Esses números de mais ou menos 5 centímetros de altura, então ele escrevia numa folha números de 5 centímetros de altura, e eram números de, se eu não estou enganado aqui, 5 dígitos, né? Bom, ele fala aqui adiante. Eram copiados com uma caneta marca-texto preta num pedaço de papel que os tornava bem visíveis. Esse número aleatório de 5 dígitos constituía o alvo parapsicológico da noite. Depois eu punha o papel dentro de uma pasta opaca. Entrava no quarto onde a jovem se encontrava e o colocava na parte de cima de uma estante sem que ela tivesse a menor possibilidade de vê-lo. Assim eu criava um alvo claramente visível para qualquer pessoa cujos olhos estivessem a mais ou menos 1 metro acima do assoalho, mas que eu não seria visível para a pessoa na cama, né? Não seria visível para ela. E então eu dizia à jovem que gostaria que ela dormisse bem, pedia para que tentasse ter uma EFC, experiência fora do corpo, e caso conseguisse que procurasse acordar na sequência imediatamente para me dizer como as coisas haviam acontecido, para que eu pudesse verificar nos registros do polígrafo em que momento o fenômeno tinha ocorrido. Eu também lhe pedia que se ela flutuasse alto o bastante para ler o número de 5 dígitos, ou memorizasse e tentasse acordar imediatamente em seguida para me dizer que número era. Então vejam que é um experimento científico. Para vocês terem uma ideia aqui está o desenho, né? O desenho do quarto do experimento, onde tem uma prateleira aqui, uma estante acima, onde ele colocava a folha, ou seja, ninguém, nem mesmo em pé,
conseguia olhar. Ele sorteava o número, botava numa pasta, entrava na sala para ter certeza que ninguém ia ver o número, colocava, tirava da pasta e colocava lá em cima. E a mulher já estava deitada e preparada, né, para aquele experimento. Então ela não tinha contato com ninguém antes do sorteio. Quando ele sorteava o número, a pessoa que ia participar da experimentação já estava lá deitada. Então vejam que eles tinham muito cuidado para se certificar das coisas. Tá? Então ele segue adiante, dizendo aqui que fez isso durante 4 noites e em algumas noites não teve muito resultado além de algumas coisas que ele observou nos exames. Em segundo lugar, em termos de registro gráfico da atividade elétrica encefálica, as flutuações e as EFCs completas ocorreram num estágio que eu chamaria de primeiro estágio incipiente de sonho, de mistura com períodos transitórios de breve vigília. Uma amostra pode ser vista na figura 12.2, então é uma amostra do encefalograma que ele fazia. Né? Só que ele viu uma coisa interessante aqui. No primeiro estágio, o EEG geralmente acompanha o cair no sono, o período hipnagógico, o quase dormindo, né? E os sonhos posteriores ao longo da noite, mas no caso da senhorita Z, esses períodos não se assemelhavam aos períodos habituais do primeiro estágio, pois havia predomínio da atividade alfoide, um padrão semelhante ao ritmo alfa consciente. Aí são termos dos padrões de sono. Apesar de mais lento, e não havia atividade REM, como é normal acontecer durante os sonhos. Na ocasião, eu já tinha estudado muitos registros de EEG de sono e posso afirmar com certeza que isso era incomum. Quanto ao significado desse primeiro estágio mal desenvolvido com atividade alfoide, mas não REM, só posso dizer que se trata de um mistério. Quando mostrei os registros de uma das maiores autoridades do sono, o psiquiatra William Dement, ele concordou comigo que se tratava de um padrão diferente, mas nenhum de nós fazia ideia do que aquilo significava. E aí onde acontece o que era esperado. Né? Talvez por estar num lugar diferente, né, ela não tenha conseguido já de primeira sair conscientemente. Ela entrava no mesmo estágio de projeção onde ele observava ondas alfa diferenciadas, né? Mas ela não se projetava conscientemente de forma a ter mais percepção ou ver o número. Mas aí ele chegou no ponto que se esperava. Nas 3 primeiras noites no laboratório, a senhorita Z relatou que apesar de estar fora algumas vezes, ela não tivera um controle suficiente de suas EFCs para conseguir ver o número-alvo, mas era diferente a cada noite. Ou seja, eu acho que o corpo dela e ela mesma, né, estavam se acostumando com o lugar. Na 4ª noite, às 5h57, houve um período de 7 minutos de atividade de EEG um tanto ambígua. O EEG é o eletroencefalograma, tá? Às vezes semelhante ao primeiro estágio, outras vezes semelhantes a breves estados de vigília. Olha que interessante, porque parecia que ela estava dormindo, mas ao mesmo tempo a resposta do cérebro parecia que ela estava em vigília, ou seja, estava consciente, projetada consciente. Depois, a senhora Z acordou e disse pelo interfone do laboratório que o número-alvo era 25132, que eu anotei no registro EEG. Depois que ela dormiu por mais alguns minutos, acordei-a para que ela fosse trabalhar e reproduzo abaixo o que ela me relatou a propósito do despertar anterior. Anterior àquele onde ela deu o número. E ela disse o seguinte: acordei, o quarto estava sufocante. Acordada por 5 minutos, continuei acordando e caindo no sono, tendo várias sensações de estar flutuando acima do corpo. Precisei subir mais para tornar o número mais visível, pois o papel estava na horizontal. Entre 5h50 e 6 horas aconteceu. Eu queria ir ler o número no quarto ao lado. Olha só, para vocês entenderem o que ela fez. Ela não só leu o número que estava ali em cima da prateleirinha, quase acima da porta, mas ela queria ir ler um número que estava no quarto do lado. Mas não conseguia sair
de onde estava, abrir a porta ou passar por ela flutuando. Eu não conseguia ligar o ar-condicionado, né? Eu não conseguia ligar o ar-condicionado, ou seja, ela ainda pensava em ligar o ar, porque estava calor, né? O número 25132, ou seja, 25.132, era de fato o número-alvo correto. Eu tinha aprendido algumas coisas desde que fizera a minha primeira EFC e sabia que, naquele caso, era possível fazer uma avaliação precisa, com a probabilidade de adivinhar um número de 5 dígitos aleatoriamente numa primeira tentativa é de 1 em 100 mil, percebi que eu estava diante de um fato extraordinário. Observe o leitor que, ao que tudo indica, a senhorita Z esperava que eu tivesse deixado o número preso à parede, atrás da estante. Mas ela relatou corretamente que o papel estava na posição horizontal. Ela também quis atravessar a parede e a porta fechada para ver um segundo número alvo na sala de controle, mas não conseguiu. Então ele continua o texto, faz as argumentações dele, inclusive porque muita gente não reconhece isso, né? As pessoas não estudam, mas vejam que existem sim estudos que pesquisam a projeção e diversos outros efeitos, são comprovados, porém, é claro, muitas áreas, vejam que o cientista, às vezes, ele quer uma área que tenha financiamento, ele quer uma área que tenha lucro depois, ou ele tem as crenças dele que se envolvem com a questão do comprovar ou não essas coisas. Então vejam que o que vocês viram aqui é uma experiência fora do corpo, uma projeção astral comprovada, né? E que está relatada aqui neste livro do Charles Sturt, O Fim do Materialismo. Então, meus amigos, o vídeo já ficou bem comprido aqui, mas era mais para mostrar para vocês esse relato aqui e como foi feito o experimento, como tudo é bem coordenado, de forma a não ter falhas, enganos, né? Ou alguém possa ludibriar quem está fazendo o experimento. Espero que tenham gostado. Charles Sturt. Até o próximo vídeo de inspiração.